Capítulo 1. O Anel de Doce. João tinha 6 anos quando perdeu o pai. Sua mãe ele nunca chegou a conhecer. Falecera no momento em que ele veio ao mundo. Desde então via sob os cuidados da madrasta, uma mulher amarga que já tinha 3 filhos de um casamento anterior. Uma menina de 5 anos e 2 meninos de 8 e 9. Mas cuidado não era exatamente a palavra certa. João sofria nas mãos dela, e isso era evidente em seus olhos tristes e nas roupas sempre curtas demais ou largas demais. No bairro, ele era esquecido. As outras crianças passavam por ele como se ele fosse uma sombra. Nunca foi convidado para nenhuma festinha de aniversário, e quando completou 7 anos, nem soube. Achava em sua inocência que talvez não tivesse um aniversário como as outras pessoas. Enquanto seus irmãos recebiam brinquedos, abraços e festas com bolo colorido, João ouvia apenas: "Fica aí. As outras crianças não gostam de você. Nem roupa de gente você tem." A única razão pela qual começou a frequentar a escola foi por conta de um programa do governo que obrigava famílias de baixa renda a manterem as crianças matriculadas em troca de uma ajuda. Lá, mesmo entre tantas outras crianças, João ainda era um estranho. Silencioso, tímido, desconfiado de qualquer carinho. Mas sua professora do primário, Dona Rosa, começou a notar. Havia algo diferente em João. Ele não falava muito, mas quando escrevia ou desenhava, suas ideias pareciam vir de um mundo secreto. Um mundo bonito, com rios mágicos, árvores falantes e heróis que salvavam crianças tristes. Dona Rosa, que tinha uma filha de 4 anos chamada Mariane, passou a levá-la para a sala às vezes nos finais de aula. Ela fingia que era apenas para ter companhia, mas a verdade era que ela queria criar uma ponte para João. E funcionou. João e Mariane brincavam juntos. Ela era pequena demais para entender o que era rejeição, e isso fez com que ela tratasse João como qualquer outro amigo. Era nos olhos de Mariane que João sentia um pouco de luz. Ela ria das bobagens que ele dizia e às vezes o abraçava sem motivo. Certa tarde, enquanto os dois brincavam de desenhar com giz de cera no chão da sala, Mariane virou-se e disse com um sorriso: "Quando eu crescer, eu vou casar com você." João riu. Foi a primeira vez que riu na escola. Não um riso forçado ou tímido, mas um riso leve e verdadeiro, que escapou como um pássaro de uma gaiola aberta. Naquele momento, mesmo sem saber, uma semente foi plantada. Uma amizade que se tornaria muito mais que isso, e que o guiaria por caminhos perigosos e lindos, cheios de aventura, escolhas difíceis, dor e amor. Capítulo 2. O Anel de Doce. Enquanto João não tinha amigos, apenas Mariane, seus únicos companheiros eram os livros e cadernos. Lia tudo o que podia encontrar na escola e até pegava os livros velhos que os professores jogavam fora. Inventava histórias, mundos mágicos onde ele era o herói e Mariane, sua princesa valente. Com o tempo, isso o fez crescer diferente. Aos 9 anos, João já era mais inteligente que muitas crianças mais velhas. Tinha um olhar de quem sabia mais do que dizia, de quem ouvia o mundo com atenção. Num desses dias em que voltava sozinho da escola, encontrou algo no chão. Era um anel barato, daqueles que vinham nos doces vendidos em papelarias. Plástico colorido com uma pedrinha que brilhava com a luz do sol. Para muitos era lixo. Para João, era um tesouro. Guardou o anel por 2 dias como se fosse ouro, e numa tarde comum, enquanto brincava com Mariane nos fundos da escola, ele tomou coragem. "Fecha o olho", disse. Ela obedeceu, rindo baixinho. João colocou o anel no dedo anelar da mão esquerda dela e falou com toda a solenidade que sua imaginação e inocência permitiam. "Agora nós somos casados. Não tira do dedo, tá?" Mariane abriu os olhos e olhou para o anel com fascínio. Seus olhos brilharam como se tivesse ganhado o mundo. "Tá bom. Agora você tem que me proteger para sempre", respondeu ela, séria. João assentiu. E naquele instante, ele realmente acreditou que era capaz de protegê-la de tudo. Aquela cena, simples aos olhos do mundo, era um pacto silencioso entre 2 corações ainda puros, mas já marcados por uma vida dura. Eles não sabiam, mas o tempo viria a cobrar esse juramento. Os dias seguiram e a amizade entre os dois se fortaleceu. Mas o mundo lá fora não era feito de desenhos coloridos e promessas infantis. A madrasta de João começou a desconfiar da ligação com Mariane. Achava que ele estava armando alguma coisa para ganhar a atenção da professora. Começou a apertá-lo mais em casa, com broncas e tarefas impossíveis. Às vezes ele chegava na escola com marcas no braço e olhos fundos de tanto chorar à noite. Dona Rosa percebeu, mas João nunca falava nada. Apenas abaixava a cabeça.
Um dia eu vou fugir, sussurrou ele a Mariane num recreio qualquer. E eu vou com você, respondeu ela sem hesitar. Ele sorriu. E ali nasceu a ideia que, anos mais tarde, se transformaria numa fuga de verdade. Não uma fuga qualquer, mas uma jornada com perigos, segredos e escolhas que mudariam para sempre a vida dos dois. O anel de plástico, ainda no dedo de Mariane, seria a lembrança viva de que o amor, mesmo nascido da dor, pode resistir a qualquer tempestade. Capítulo 3. O começo de um juramento. Mariane chegou em casa com o anel no dedo, orgulhosa como se tivesse voltado de um casamento de verdade. Entrou correndo, pulando tapetes e espalhando alegria pela sala. Sua mãe, Dona Rosa, estava sentada costurando a barra de um vestido antigo quando notou o brilho falso no dedo da filha. "Onde você achou esse anel, Mariane?" perguntou, erguendo uma sobrancelha. "Você não pegou de algum colega na escola, né?" Mariane arregalou os olhos, surpresa com a pergunta. "Não, mãe, foi o João que me deu. Agora a gente é casado." Dona Rosa soltou uma gargalhada que ecoou pela casa. "Ah, é? Casados? E vocês não acham que crianças deveriam estar preocupadas com brinquedo e dever de casa, não com casamento? Essas crianças, cada coisa que inventam." Ela voltou a rir e balançou a cabeça, achando graça da inocência da filha. Mas no fundo, aquela resposta acendeu algo dentro dela. João era um menino diferente. Quieto demais, maduro demais. E sua filha? Tão pequena ainda, mas já tão conectada a ele. Aquilo poderia ser só um jogo, mas Rosa sabia que os sentimentos que crescem em silêncios, como os de João, costumam ser os mais fortes. À noite, enquanto Mariane dormia com a mão fechada como quem protege um segredo, Dona Rosa ficou sentada na beirada da cama, observando. O anel ali reluzia sob a luz fraca do abajur. E ela se pegou pensando: o que esse menino carrega no coração? Enquanto isso, na casa de João, a realidade era bem diferente. Ele voltava da escola com sapatos sujos e um livro rasgado embaixo do braço. A madrasta o esperava na porta. "Vai lavar o quintal e depois limpar a cozinha. E vê se não quebra mais nada. Lixo de menino." João não respondeu, apenas abaixou a cabeça e foi fazer as tarefas. Enquanto esfregava o chão, lembrava do sorriso de Mariane ao receber o anel. Aquilo fazia tudo parecer menos pesado. Naquela noite, deitado num colchão fino no canto do quarto dos irmãos, João olhou para o teto escuro. Fechou os olhos e prometeu em silêncio: "Um dia eu vou ser alguém. Um dia eu vou tirar a Mariane daqui. Vou dar um mundo para ela. E ninguém mais vai rir da gente." Do lado de fora começava a chover, mas dentro de João um sonho começava a nascer. E ele não sabia ainda, mas o destino já estava ouvindo. Capítulo 4. Um amor guardado na gaveta. Naquela noite, Dona Rosa foi até o quarto, como fazia sempre, para ver se Mariane dormia bem. A pequena estava deitada, mas tinha o sono agitado. Seus dedos ainda apertavam o punho, tentando manter o anel no dedo minúsculo, como se aquele pequeno objeto fosse a coisa mais preciosa do mundo. Com um sorriso carinhoso, Rosa se aproximou, sentou-se na beirada da cama e, com todo cuidado, tirou o anel do dedo da filha. Guardou-o na gaveta do criado mudo. Era só um anel de plástico, mas sabia que para a filha era muito mais do que isso. "Só para você não se machucar, minha pequena", sussurrou. Mas no dia seguinte, antes mesmo que o sol surgisse totalmente no céu, Mariane acordou com um sobressalto. "Mamãe!" gritou, com os olhos cheios de lágrimas. "Mamãe, o anel!" "Eu perdi o anel. O João não vai mais querer saber de mim agora. Ele vai pensar que eu tirei." Dona Rosa entrou rápido no quarto e se sentou ao lado dela, acariciando seus cabelos bagunçados. "Calma, meu amor. Fui eu que tirei. Tava com medo de você se machucar dormindo com ele. Tá ali na gaveta, olha. Tá tudo bem." Mariane respirou aliviada, mas ainda soluçava entre o choro. "Promete que não tira mais?" "Prometo. Mas só se você prometer que vai parar de casar tão cedo. Essas crianças de hoje em dia estão muito pra frente, casados. Vê se pode", disse, rindo baixinho. Mariane sorriu ainda com os olhos vermelhos e se aconchegou nos braços da mãe. Naquela manhã, Rosa levou a filha até a escola de mãos dadas, e antes de entrar na sala, ela olhou de longe João sentado sozinho no pátio, com os olhos baixos. E viu quando o rosto dele se iluminou ao avistar Mariane com o anel no dedo outra vez. Os anos seguintes foram silenciosos e intensos. João crescia, e com ele crescia sua inteligência, sua força e sua tristeza. A escola era seu único refúgio. Lá ele tinha Mariane, e apenas ela. Os professores começaram a notar que aquele menino tinha algo especial.
João entendia as coisas com uma rapidez impressionante, lia livros de adultos e resolvia contas com facilidade. Mas ninguém sabia que em casa ele estudava à luz de vela, escondido, com páginas rasgadas de livros antigos. Mariane continuava ao seu lado. Quando podia, levava merenda escondida, dividia o que tinha, ria das piadas dele e o defendia quando outros tentavam zombar. O anel ainda estava em seu dedo, mas os tempos iam mudar, e rápido. Uma tragédia se aproximava como uma sombra silenciosa. E essa infância ingênua, protegida por pequenos momentos de amor e doçura, estava prestes a ser quebrada. Porque o mundo não perdoa crianças que sonham grande. Capítulo 5. A marca que o tempo não apagou. João havia completado 16 anos. O tempo não havia sido gentil com ele, mas também não o havia quebrado. Tinha os ombros largos de quem já conhecia o peso da vida e os olhos fundos de quem viu demais. Seu olhar era firme, calado, mas quem o conhecia de verdade, e só havia uma pessoa que realmente o conhecia. Sabia que ali dentro ainda vivia um menino de 7 anos que dera um anel de doce para uma garotinha sorridente. Mariane. Ela agora tinha 15 anos e, mesmo sem saber, chamava atenção por onde passava. Os olhos negros, redondos como jabuticabas maduras, tinham um brilho difícil de desviar. A franja insistente caía sobre seus olhos e ela jogava para o lado com um sopro leve ou os dedos distraídos, num gesto que João conhecia como se fosse parte dele. Ela ainda sorria quando não sabia alguma coisa, envergonhada, tentando esconder a insegurança. E quando se irritava, o que acontecia com mais frequência agora, levava a mão à testa, esfregando-a como quem tenta apagar o incômodo com o toque. João conhecia cada detalhe. Sabia quando ela ia rir antes mesmo que ela sorrisse. Sabia o jeito que ela escondia o caderno quando estava nervosa com uma nota baixa e como cruzava os braços quando se sentia insegura. E o mais curioso, no dedo anelar da mão esquerda ainda havia uma marquinha clara. O anel de plástico já não cabia havia anos, mas a marca nunca desapareceu. E por mais que não falassem mais sobre isso, nenhum dos dois esquecia. A infância podia estar ficando para trás, mas o sentimento, não. Certa tarde, depois da aula, estavam sentados na praça da escola. O céu estava cinzento, com o cheiro de chuva vindo do horizonte. Você lembra daquele anel? Perguntou Mariane, sem olhar diretamente para ele. João respondeu sem hesitar. Nunca esqueci. Ela sorriu de lado. Eu tentei jogar fora uma vez. Achava que era só uma brincadeira de criança. Mas eu guardei. Tá na minha caixa de coisas importantes. João olhou para ela como se visse uma lembrança viva. Não foi brincadeira. Não para mim. O silêncio que veio depois foi profundo, mas não desconfortável. Era como se ambos entendessem, sem precisar dizer que algo estava mudando. Não eram mais só crianças brincando de amar. E o mundo lá fora, cruel, desigual, perigoso, começava a espreitar pelas frestas da juventude. A amizade deles crescia, mas também o desejo de algo mais. E com isso vinham os riscos, os medos. E uma escolha inevitável. O que João não sabia era que sua madrasta andava mais amarga do que nunca e que havia descoberto uma informação que mudaria tudo. O pai de João havia deixado algo para ele. Um segredo guardado há anos, que agora despertava o interesse de pessoas que não queriam que ele soubesse. E enquanto João sonhava em proteger Mariane, logo ele teria que protegê-la de algo muito mais perigoso do que a infância jamais poderia prever. Há quase 5 horas. Capítulo 6. Quando o destino decide separar. Mas o pior aconteceu. Dona Rosa havia conseguido uma oportunidade rara. Uma vaga de professora em uma escola estadual renomada em São Paulo, a quase 5 horas dali. O salário era melhor, as condições também. Para muitos, era um recomeço. Para ela, uma chance de dar uma vida melhor para a filha. Mas para João e Mariane, era o fim do mundo. Ela chegou na escola com os olhos marejados naquele dia. Sentou-se ao lado de João, como sempre faziam, mas desta vez não sorriu, nem falou da prova, nem do professor que pronunciava tudo errado. Apenas ficou quieta. João olhou para ela, preocupado. O que foi? Minha mãe conseguiu um trabalho em São Paulo. A gente vai se mudar no final do mês. A frase caiu como uma pedra no peito dele. O mundo ficou mudo por alguns segundos. João baixou a cabeça, respirou fundo e murmurou: Vai ser difícil, sem a Mariane aqui. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. Eu também não quero ir. Mas se o destino quis assim, paciência, completou ele, com a voz embargada.
Ela segurou a mão dele por baixo da mesa. Foi a primeira vez que os dois fizeram isso conscientemente, sabendo o que aquele gesto significava. Não era mais coisa de criança. Naquele dia, não quiseram ir embora da escola. Sentaram na praça até o sol desaparecer atrás dos prédios baixos. Mariane encostou a cabeça no ombro dele. Me promete uma coisa? Qualquer coisa. Que você não vai deixar a gente virar lembrança. João apertou a mão dela. Eu te prometo. Um dia eu vou atrás de você, quando eu for alguém, quando eu puder te levar comigo para nunca mais sair do teu lado. Ela não respondeu, apenas chorou. Em silêncio, como se o coração falasse mais alto do que qualquer palavra. Na semana da mudança, João não dormiu. Andava pelas ruas como um fantasma. No último dia, Mariane veio se despedir na estação de ônibus. Capítulo 7. O silêncio da rua sem nome. Eles eram apenas amigos. Ainda não sabiam o que era o amor. Não com todas as palavras, não com todas as dores. Mas sabiam o que era sentir falta. E isso já era o começo de tudo. O grande dia chegou. João ficou ali, na beira da estrada de terra, vendo Mariane embarcar no ônibus com uma mochila colorida nas costas. Ela olhou para trás várias vezes. Ele levantou a mão para acenar, mas não conseguiu sorrir. Um nó na garganta impediu qualquer gesto. O motor roncou e o ônibus foi desaparecendo. Na curva da estrada, levando com ele os dias de alegria, o riso leve, os olhos de jabuticaba. João ficou parado até o chão voltar ao silêncio. Ele não tinha celular. Ela também não. A mãe de Mariane havia prometido mandar o novo endereço assim que se instalassem. João acreditou. Esperou. Todos os dias. Passava em frente à pequena caixa de correio feita de lata amassada pendurada em um portão torto, sem número, numa rua que nem nome tinha. O carteiro evitava aquela região. Quase ninguém recebia correspondência ali, e aos poucos, João foi entendendo. A carta não viria. Sua casa não existia oficialmente. O CEP do bairro nem cobria aquela rua esquecida. E a esperança de um envelope com letras da caligrafia de Mariane foi se apagando como vela em vento forte. Não bastasse isso, ele descobriu por acaso, ouvindo conversas da madrasta, que seu pai havia deixado um valor guardado para ele. Pouco, mas o suficiente para ajudar nos estudos, comprar livros, um futuro. Mas já era tarde. A madrasta havia gastado tudo. Você não ia saber usar mesmo. Criança inútil, dizia enquanto lavava a louça com raiva. João não respondeu. Não chorou. Não implorou. Guardou a dor como guardava tudo, dentro de si, em silêncio. Ele era inteligente, sabia disso. E se agarrou a essa única certeza como quem se agarra a uma boia no meio do mar. Se o mundo não lhe daria oportunidades, ele criaria as suas. Não queria esmolas, não queria piedade, não queria nem o que seu pai talvez tivesse deixado. Ele queria construir, com as próprias mãos. E um dia faria a diferença. E quando esse dia chegasse, ele prometeu para si mesmo. Seria grande. Seria forte e encontraria Mariane, nem que tivesse que atravessar o mundo. Capítulo 8. Um apartamento, um silêncio, um começo. 3 anos se passaram. João agora tinha 20 anos e carregava nos olhos a distância de quem percorreu muito mais do que o tempo poderia medir. Não sabia onde Mariane estava. Diziam que ela havia se mudado de São Paulo para outra cidade, talvez mais ao sul. Mas eram apenas boatos, ecos vagos de uma lembrança que ele se recusava a apagar. Sua vida seguia, mas nunca inteira. Os irmãos da madrasta haviam se casado. Primeiro o mais velho, depois o do meio. João não foi convidado para nenhum dos casamentos. Nem mesmo sua irmã mais nova, a que crescera ao seu lado, que compartilhara os mesmos corredores, o chamou para o dela, marcado para dali a poucos meses. Ela evitava até olhar em seus olhos. Ele era um estranho dentro da própria casa, um hóspede indesejado. Sua madrasta agora vivia com outro homem, e João sabia que aquele era o momento. Hora de ir. Com o pouco que havia juntado, e alguns trabalhos temporários que fez nos fins de semana, entregador, atendente, vendedor de feira, conseguiu comprar um pequeno apartamento na periferia. 2 cômodos, sem luxo, mas com uma porta que ele podia trancar. Um teto que era só dele. E silêncio. Um silêncio que não machucava. Era pela primeira vez liberdade. Na primeira noite ali, João deitou no colchão no chão, olhando para o teto rachado e sentiu algo que nunca havia sentido. Paz. Nenhuma voz para humilhar. Nenhum grito. Nenhum desprezo. Ele respirou fundo e sorriu sozinho. Era pouco, mas era dele. E ninguém podia tirar. Aos poucos começou a montar sua nova vida.
Comprou uma escrivaninha usada e colocou os seus livros nela. Estava prestes a tentar uma vaga numa universidade pública. Sabia que o caminho era longo, mas a mente dele era afiada como navalha. Trabalhava de dia, estudava à noite e nos fins de semana lia tudo o que podia. Filosofia, economia, direito, qualquer coisa que pudesse libertá-lo. Mas por mais que tentasse, às vezes ainda sonhava com os olhos de jabuticaba e com um anel de plástico que não existe mais. Era nesses dias que a saudade apertava mais. E em vez de tentar esquecê-la, ele guardava essa saudade como combustível, como lembrança de que um dia foi amado, ainda que só por uma criança. Na semana seguinte, algo aconteceu. Ao chegar em casa, havia um envelope por baixo da porta, sem remetente, sem nome. Dentro, um papel amarelado e um recorte antigo de jornal, a manchete. Jovem empresário desaparece após acusação de roubo de herança. E bem no canto, uma foto em preto e branco. João paralisou. Era seu pai. Um frio subiu pela espinha. Na parte de trás da folha, uma única frase escrita à mão, com caneta vermelha. Nem tudo que você ouviu é verdade. Ele tentou te proteger. João sentou no chão, o jornal tremendo em suas mãos. O passado estava voltando. E desta vez, ele não tinha escolha. Capítulo 9. Dono de si. João sabia que poderia entrar em qualquer faculdade pública do país. Passaria com facilidade no vestibular. Não por sorte, mas por mérito. Por noites em claro. Por livros lidos à luz fraca da cozinha. Por resumos feitos no verso de panfletos de mercado. Mas agora, ele não queria mais apenas passar. Queria vencer. E vencer com algo seu. Sabia que o caminho tradicional oferecia estabilidade, CLT, carteira assinada, mas também sabia o que significava depender de alguém. Cresceu sendo tratado como um estorvo, como um favor que nunca havia pedido. E agora, tudo o que ele queria era ser livre, dono do próprio caminho. João decidiu que seria PJ, pessoa jurídica. Começaria pequeno, com os conhecimentos que tinha de informática, conserto de celulares, edição de vídeos e gestão digital, decidiu abrir um microempreendimento. Investiu o pouco que restava num notebook usado e em um curso online de marketing. Iria oferecer serviços de forma autônoma. Era assim que começavam os donos do próprio destino. Enquanto montava o esboço de seu plano de negócios, o recorte do jornal com a foto do pai não saía de sua mente. O nome dele havia sido manchado. Desaparecido após acusação de roubo. Mas a frase no verso do papel não deixava espaço para dúvida. Ele tentou te proteger. João não sabia o que isso significava ainda, mas instintivamente sentia que havia algo enterrado no passado de sua família que mudava tudo. Ele começou a investigar. Na semana seguinte, foi até a biblioteca municipal da cidade. Vasculhou os arquivos antigos dos jornais locais, procurando notícias relacionadas ao nome do pai, Júlio César de Albuquerque. Levou dias até encontrar algo, mas achou. Uma reportagem antiga, quase apagada, com o título Ex-sócio de empresário acusa desvios em contrato milionário. Júlio César desaparece misteriosamente dias depois. A matéria falava sobre uma construtora que havia vencido uma licitação pública. O projeto nunca foi finalizado. Um escândalo abafado rapidamente. Mas o que mais chamou a atenção de João foi a foto do outro sócio, Henrique Lima. O nome soava familiar. E ao procurar no celular, João quase deixou o aparelho cair das mãos. Henrique Lima era hoje um político influente, envolvido em obras públicas milionárias. Tinha uma empresa registrada em nome de Laranjas e era o único que saiu ileso do caso envolvendo seu pai. João fechou o navegador, o coração acelerado. O nome do pai fora apagado da história, mas ele estava prestes a escrever uma nova versão. A verdade. E agora, além do sucesso pessoal, havia um novo propósito. Limpar o nome do pai, descobrir por que ele desapareceu e reencontrar Mariane. Porque mesmo sem saber onde ela estava, algo lhe dizia que o destino deles ainda não havia se encerrado. Capítulo 10. A verdade que dói menos que a mentira. João seguiu investigando, conectando nomes, datas, contratos, visitando cartórios e puxando registros antigos. Ele queria limpar o nome do pai, queria justiça. Mas a verdade não é feita para confortar, ela apenas existe. Depois de semanas mergulhado em documentos e arquivos esquecidos, João encontrou o que precisava: provas de que Júlio César de Albuquerque, seu pai, realmente havia cometido irregularidades. Não foi apenas acusado injustamente. Ele falsificou assinaturas, criou contratos paralelos, desviou verba e, quando percebeu que não conseguiria esconder, desapareceu.
Mas havia um detalhe: Júlio não era um vilão clássico. Ele tentou salvar a empresa, tentou compensar perdas, acreditou que poderia consertar tudo depois. Mas se perdeu na ganância, no desespero e nos erros. Não foi por maldade, foi por fraqueza. João sentiu o chão sumir sob os pés. Durante anos imaginou um pai injustiçado, quase heróico. Agora precisava aceitar que ele era apenas um homem, com acertos e falhas, e que talvez tivesse sim tentado protegê-lo, afastando-se para que o filho não herdasse a vergonha. Naquela noite, João ficou olhando pela janela do seu pequeno apartamento, com a cidade respirando cinza lá fora. Você não era quem eu queria que fosse, pai, murmurou. Mas eu vou ser melhor. E foi ali, nesse momento de lucidez, que outra ficha caiu. Mariane. Durante anos ela foi o fio de luz em sua memória, o porto seguro. Mas agora ele entendia. Estava se apegando a uma lembrança, não a uma pessoa real. Não sabia mais onde ela estava, quem ela era. Talvez ela já tivesse se casado, construído outra vida, esquecido aquele anel de plástico. E tudo bem. João sorriu, pela primeira vez sem tristeza. Guardou a lembrança dela num canto bom da memória. Não como dor, mas como uma das poucas coisas puras que teve na infância. Agora ele era livre, do passado, da mágoa, da ilusão. E com isso estava pronto para o que viesse a seguir. Na manhã seguinte, João recebeu um e-mail. Uma empresa pequena, de tecnologia ambiental, precisava de alguém para liderar um projeto de educação digital em comunidades carentes. Um amigo de um contato recomendou João, impressionado pelo seu portfólio online. Seria o primeiro grande passo. Não só profissional, mas de impacto real. E ali estava o início de algo verdadeiro. Talvez pela primeira vez ele fosse visto. Talvez agora ele pudesse enxergar o mundo de um jeito diferente também. Capítulo 11. Abrindo caminhos com abridores. A proposta da empresa de tecnologia ambiental era boa, boa mesmo. Salário fixo, um cargo com nome bonito, um ambiente moderno, pessoas inteligentes. Mas João recusou. Ele sabia o que queria, sabia desde que colocou o colchão no chão do seu primeiro apartamento. Ser dono do próprio destino, não ser empregado, ser criador. E sua mente já fervilhava com uma ideia nova. Uma ideia assim brilhante e, acima de tudo, possível. Nos últimos meses, ele vinha observando um problema comum. Sempre que comia na rua, um pastel, um cachorro-quente, um x-salada, via pessoas lutando com os malditos sachês de ketchup e mostarda. Gente abrindo com o dente, outras rasgando com a chave, alguns derramando tudo na roupa, outros desistindo. Era ridículo, irreal. João pensou, e se existisse um abridor específico para isso? Pequeno, barato, fácil de carregar? A ideia veio como raio. Começou a pesquisar. Descobriu que não havia nada prático no mercado. Alguns abridores improvisados, mas nenhum voltado exclusivamente para os sachês. Aí entrou a parte genial. Descobriu que uma empresa de borracha da região descartava resíduos e pó industrial, sobras que iam para o lixo. Então foi até lá. Falou com o gerente de produção, com humildade e ousadia. Eu posso recolher o pó de borracha descartado por vocês, sem custo nenhum para a empresa. E o que você vai fazer com isso? Perguntou o gerente desconfiado. Não se preocupe. Nada que envolva risco. Só quero transformar lixo em solução. E assim conseguiu. Com a borracha garantida, João partiu para a segunda etapa do plano. Pegou parte do dinheiro guardado, aquele que seria sua segurança, e comprou uma pequena injetora usada. Uma máquina simples, mas funcional, capaz de moldar pequenos objetos. Passou noites testando formatos, fazendo protótipos, comprou moldes genéricos, adaptou com a ajuda de vídeos no YouTube. Era autodidata, sempre foi. Em um mês, o primeiro lote de abridores estava pronto. Pequenos, ergonômicos, sustentáveis, baratos de fabricar e funcionais. Abria o sachê sem esforço, sem sujeira. Colocou o nome Clack, o barulhinho da praticidade. Começou a visitar lanchonetes, quiosques, carrinhos de hot dog. Mostrava o produto. Dava para testarem. As pessoas riam no começo, mas depois testavam e se surpreendiam. Funciona mesmo, cara. Onde você comprou isso? Ah, foi ele que inventou. Em poucas semanas, os primeiros pedidos começaram a surgir. Pequenos, mas constantes. João vendia 10, depois 50, depois 100 unidades. Já estava pensando na versão personalizada para empresas com logotipo. Já visualizava um vídeo publicitário, já sonhava com distribuição nacional. Mas o que mais o fazia sorrir não era o dinheiro que começava a pingar. Era a sensação. Ele estava abrindo o próprio caminho. Literalmente.
Mas como a vida gosta de surpreender quem está começando a vencer, uma mensagem inesperada chegou no e-mail dele. Assunto: Você é o João Albuquerque. Remetente: Mariane.Moraes ao Instituto Educa.br. Capítulo 12. Mari, o sucesso não veio como um estouro, mas como uma onda que a cada semana crescia mais. As primeiras encomendas dobraram: 10, 50, 100, agora 1000. João mal conseguia manter a produção sozinho. Trabalhava de madrugada, dormia poucas horas, mas pela primeira vez estava exausto de alegria. Era seu. Tudo isso era dele. Registrou a marca. Chamou de Mari. Nem sabia se Mariane ainda lembrava dele. Mas aquele nome estava em tudo agora. Nas caixas, nos contratos, nas pequenas peças de borracha que ele mandava para todos os cantos da cidade. Contratou 3 funcionários. Gente simples como ele. Um senhor que perdeu o emprego na pandemia, uma mulher batalhadora que sustentava 2 filhos e um jovem calado que entendia de mecânica. Alugou um salão pequeno no fundo de um galpão. Nada luxuoso, mas limpo, organizado e só dele. Fez mesas com paletes, instalou prateleiras e pendurou na parede uma frase que ele mesmo escreveu à mão: Não importa onde você começa, importa até onde você está disposto a ir. Certa tarde, enquanto colava etiquetas no novo lote, recebeu a notificação. Nova mensagem: Mariane.Moraes, institutoeduca.org.br. João ficou paralisado. O tempo parou por um instante. Abriu o e-mail com as mãos tremendo. Assunto: Olá, você é aquele João? Mensagem: João, desculpa te mandar esse e-mail do nada. Eu sou Mariane, não sei se você lembra de mim. Brincávamos juntos na escola. Você me deu um anel uma vez, lembra? Eu estava numa reunião do projeto aqui do Instituto e um fornecedor nos entregou um lote de abridores de sachê. Na embalagem estava escrito Mari João A. Achei coincidência demais. É você mesmo? Se for, me responde. Fiquei muito feliz só de ver aquele nome. Um abraço, Mari. João leu, releu, encostou na parede e ficou ali sorrindo sem perceber. O mundo deu voltas e trouxe com ele uma lembrança viva, agora em forma de mulher, de e-mail, de saudade. Não sabia o que responder, mas sabia de uma coisa: ela ainda lembrava do anel. Capítulo 13. O Menino Invisível. Agora vale milhões. João leu o e-mail, mas não respondeu. Estava diferente. Não era mais o menino carente que vivia esperando por cartas. Era um homem com planos, metas e feridas que cicatrizaram sozinho. Pensou: pode ser ela, ou pode ser só mais alguém querendo brincar com minha cara. E fechou o notebook. A Mari agora era um império em crescimento. Os abridores estavam em quase todas as lanchonetes da cidade, depois do estado. Em pouco tempo, cruzaram fronteiras. A peça pequena feita de borracha reciclada estava ganhando o Brasil. Veio reportagem, veio entrevista, veio convite para dar palestra, veio até prêmio de inovação sustentável. João se assustava com tudo isso. Ainda acordava cedo, ainda pegava metrô de vez em quando. Ainda lembrava de onde veio, mas agora sabia onde estava. Então, um dia comum virou um dia histórico. Ele recebeu um convite para a reunião com representantes de uma das maiores fabricantes de sachês do mundo. Na sala de reunião, João foi direto. Eu não vendo, mas escuto propostas. Eles sorriram, falaram sobre sinergia, escalabilidade, futuro. João escutou tudo e respondeu como um jogador experiente. Para vender, só se for por 200 milhões de dólares. Achou que ia rirem, achou que iam levantar. Mas não. Eles se entreolharam, conversaram em inglês, e um deles disse: Não compramos, mas queremos uma sociedade, 108 milhões de dólares e você segue como sócio majoritário. João sentiu o estômago gelar, a garganta secar, mas não hesitou. Fechado. Na semana seguinte, sua conta bancária explodiu. 180 milhões. Aos 23 anos, João era notícia em todos os jornais, chamado de o gênio do abridor. Convidado para TED Talks, programas de TV, eventos empresariais, mas ainda morava no mesmo apartamento por enquanto. Ainda usava o mesmo tênis velho, agora por apego. No fundo, sabia que nada daquilo tinha sido sorte. Foi escolha, foi foco e foi dor também. Num final de tarde chuvoso, pegou seu notebook para rever algumas anotações antigas e viu o e-mail de Mariane. Ainda não lido. O coração bateu mais forte. Pela primeira vez pensou se talvez, só talvez, responder aquilo não fosse perder o foco, talvez fosse reencontrar uma parte esquecida de si mesmo. Mas antes que pudesse decidir, seu celular tocou. Era uma ligação internacional.
Número desconhecido. João atendeu, sem imaginar. Alô? Do outro lado da linha, uma voz que ele reconheceria até no silêncio. João? Sou eu, a Mari. Capítulo 14. Só um sonho. João? Sou eu, a Mari. Aquela voz suave, familiar, quente como um abraço antigo. Ele ficou sem ar por um segundo. Mari, ele disse. Mas antes que pudesse ouvir mais, tudo começou a escurecer. A ligação caiu. O telefone sumiu. As paredes desapareceram. João abriu os olhos. O teto do quarto, o som da chuva lá fora, o coração batendo acelerado, era só um sonho. Havia deitado pensando nela, o e-mail ainda não respondido, a voz dela ainda ecoando na memória. E agora, esse sonho. Sentou-se na cama, passou as mãos no rosto. Não era tristeza, era algo mais profundo. Um buraco antigo daqueles que a gente aprende a cobrir com trabalho, metas, dinheiro. Mas mesmo com milhões no banco, a verdade bateu como um soco calado. Sentia falta dela. João vestiu uma camiseta simples e foi até a cozinha. Tomou café olhando pela janela. A cidade acordava com pressa lá fora, mas ele estava preso no passado. Lembrou-se do anel de plástico, do riso bobo de Mariane, da franja que ela sempre tirava do rosto, dos olhos cor de jabuticaba que ele nunca mais viu de perto. Poderia procurá-la. Agora ele tinha recursos, contatos, tudo ao seu alcance. Mas também tinha medo. Medo de descobrir que ela já tinha seguido. Medo de bagunçar o que estava estável. Medo de não ser mais o João dela. Ligou o computador. Começou mais um dia de reuniões. Mas pela primeira vez em muito tempo, teve dificuldade de se concentrar. No meio da tarde, abriu o e-mail antigo. Leu de novo a mensagem dela. Seu dedo pairou sobre a opção responder. E ficou ali, parado. Mas ele fechou o e-mail. Não era o momento, ou talvez nunca fosse. Capítulo 15. Aquilo que não se escreve. João não era de fuçar redes sociais, mas aquele dia algo o empurrou. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o silêncio daquele domingo à tarde, talvez fosse o sonho da noite anterior, ainda martelando sua mente. Digitou Mariane.Moraes, perfil aberto, cabelos mais longos, o mesmo olhar, mais bonita do que ele lembrava. Mais mulher, mais distante, foto de capa, Mariane sorrindo ao lado de um rapaz, braços entrelaçados, legenda simples, dia especial. O coração de João deu um pulo estranho, frio, seco, desconfortável. Ela tinha alguém. Mas por que então aquele e-mail? Aquela lembrança? Aquela frase? Fiquei muito feliz só de ver aquele nome. João desceu mais o feed, fotos com amigos, viagens, projetos educacionais, publicações inspiradoras. Mariane tinha crescido, tinha seguido, tinha florescido, sem ele. E de repente, aquela mensagem antiga virou um eco torturante. Será que ela só mandou por nostalgia? Será que queria reabrir uma porta que ela mesma já havia trancado? Ou será que aquele rapaz era apenas um amigo? Um colega de trabalho? Ou pior, o amor da vida dela, que chegou quando ele não respondeu? João ficou ali, parado, com milhões na conta, contratos na mesa, troféus na estante e um vazio no peito que dinheiro nenhum preenche. Poderia mandar uma mensagem, poderia perguntar, mas não fez nada. Fechou o aplicativo. Levantou-se e foi trabalhar. De novo. Naquela noite escreveu em seu caderno de anotações. O problema das coisas não ditas é que elas continuam falando dentro da gente. Capítulo 16. Portas fechadas, janelas abertas. João fechou o celular. Fechou o coração. Fechou o passado. Eu estava certo em não responder. Disse para si mesmo. Não era ela. Não podia ser. A Mariane da infância agora era só memória doce. Um livro que ele deixou na estante e decidiu não abrir mais. Ela seguiu. Eu também vou seguir. E seguiu. João agora morava em uma mansão. Luxuosa, moderna, mas silenciosa. Muito espaço. Pouca história. Onde quer que fosse, chamava atenção. João Henrique, o bilionário do abridor. Entrevistas, podcasts, convites para eventos. E garotas. Muitas garotas. Bonitas, produzidas, interessadas, às vezes demais. Mas nenhuma deixava marca. Até que um dia, numa cafeteria discreta de um hotel onde daria uma palestra, ela apareceu. Marisa. Alta, elegante. Cabelos castanhos com reflexos dourados, olhos intensos, sorriso rápido, direto, segura de si e misteriosa. Ela não pediu foto, não elogiou a empresa, não perguntou sobre dinheiro. Posso me sentar aqui? Tá lotado. João apenas fez que sim com a cabeça. Conversaram por horas. Sobre música, filmes antigos, lugares. Ela era diferente. Não sabia quase nada sobre ele. Ou fingia não saber, o que para João era ainda mais intrigante. Na semana seguinte já estavam saindo juntos.
Marisa não perguntava sobre o passado. Não queria saber de negócios. Parecia só querer estar ali. João se entregou ao momento. Pela primeira vez em anos, sorriu sem culpa. Pensou: talvez o destino só estava esperando eu soltar o que não era mais meu, para me dar algo novo. Mas o destino raramente entrega coisas simples a quem tem uma história marcada por dor. E o que João ainda não sabia é que Marisa não apareceu por acaso. Capítulo 17. O que falta ninguém vê. João tinha tudo. Carros na garagem, relógios de marca, viagens internacionais, eventos com champanhe e aplausos. E mulheres lindas, sorridentes, sempre ao redor. Mas nenhuma era ela. Não era Mariane. Estavam em uma festa daquelas luxuosas, com música alta, luzes dançantes e taças reluzentes. Marisa estava linda, vestindo um vermelho marcante, rindo com os amigos dele. Tudo perfeito, tudo certo. Mas por dentro João sentia um incômodo invisível. Era como morder uma fruta bonita por fora e sentir o gosto vazio. Ele bebia devagar, observando as pessoas dançarem. Pensava: tenho tudo, mas tem algo que não encaixa. Durante a madrugada, deitado ao lado de Marisa, enquanto ela dormia, ele ficou olhando para o teto. Tentou lembrar o rosto de Mariane no último dia em que se viram. Tentou lembrar do cheiro da infância, da inocência, da verdade. Não era amor novo que ele queria. Era paz, verdade, raiz. E essas coisas ele só havia sentido com ela. Mas agora ela estava em outra, outro homem, outra vida, outro mundo. E ele tinha que se conformar. Fechou os olhos, mas o vazio não dormia nunca. Capítulo 18. Um convite, uma ferida. O sol mal havia nascido quando a campainha tocou. João, ainda sonolento, desceu com a camiseta amassada e os olhos semiabertos. Senhor João, tenho uma encomenda para o senhor, disse o funcionário, segurando uma caixa pequena e bem embalada. João agradeceu, curioso. Não era aniversário. Não havia feito pedidos. Sentou no sofá. Abriu com cuidado. E ali estava, um convite. Papel requintado, letras douradas, laço vermelho. Você está convidado ao casamento de sua irmã, Ana Clara, e gostaríamos muito que aceitasse ser nosso padrinho. João congelou. Ana Clara. A irmã que nunca lhe ofereceu um pedaço de bolo. A que teve uma festa de aniversário a cada ano enquanto ele varria o quintal. A mesma que o ignorou nos próprios 15 anos. Que se calou quando ele saiu de casa sem nada. Agora padrinho, ele leu e releu. O coração misturado entre mágoa, confusão e uma pontinha de surpresa. Por que agora? O que mudou? Pegou o celular, pensou em ligar, desistiu. Olhou para o envelope outra vez. Dentro havia também uma pequena cartinha, escrita à mão, com letra trêmula. João, sei que nunca fui a irmã que você merecia. Mas cresci, vi coisas, entendi outras. E hoje percebo o quanto você foi forte, o quanto sofreu calado. Eu sei que pedir perdão assim é pouco, mas talvez aceitar esse convite seja um recomeço. João respirou fundo. Olhou pela janela. O mundo parecia seguir seu curso normal, mas por dentro, um turbilhão se formava. Seria esse o momento de perdoar? Ou mais uma armadilha de um passado que nunca lhe deu espaço? Na cozinha, Marisa apareceu com uma xícara de café. O que é isso? Perguntou, se aproximando. Um convite, ele respondeu com um meio sorriso. Para quê? João olhou novamente o papel, depois para o rosto de Marisa, e então disse, como quem ainda digeria a notícia, para ser padrinho do casamento da minha irmã. Marisa levantou uma sobrancelha. E você vai? João não respondeu. Ainda não sabia. Mas algo dentro dele estava começando a se mexer. Capítulo 19. Minha família morreu. João ficou olhando o convite. Mais uma vez. As letras douradas pareciam zombar da sua memória. A lembrança de ser ignorado. De comer o bolo queimado enquanto os outros ganhavam brigadeiro. De não ter sido convidado para nada. Nunca. De repente, com firmeza, rasgou o papel em várias partes. Jogou tudo no lixo. Marisa, que observava de canto, se levantou devagar. João, por que fez isso? Porque não vou. Mas eu queria ir. Conhecer sua família. Saber de onde você veio. João se virou com os olhos carregados, mas contidos. Eu não tenho família, Marisa. Minha família morreu com meu pai e com a minha mãe no dia em que nasci. Silêncio. Um silêncio pesado como o de uma casa abandonada. Marisa tentou se aproximar, mas ele recuou. Eles só me chamaram agora porque eu virei alguém. Se eu fosse aquele moleque sujo do passado, ninguém lembraria de me convidar para nada. João, talvez ela esteja tentando mudar, disse Marisa com delicadeza. Tarde demais. Eu aprendi a viver sozinho, a sobreviver com nada. Eles só me ensinaram a ignorância, o abandono e a fome.
Minha família foi feita de paredes frias e de olhares que me atravessavam como se eu fosse invisível. Ele se sentou, cansado. Marisa ficou ao lado, mas não falou nada. Só estendeu a mão que ele aceitou depois de alguns segundos. Você tem a minha agora, João. Eu não sei tudo sobre seu passado, mas quero fazer parte do seu presente. João sorriu de canto. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Vamos ver se o presente consegue vencer as cicatrizes do passado. Ela o abraçou. E pela primeira vez, João deixou-se abraçar sem resistência. Mas, lá no fundo, uma parte dele ainda gritava. E se fosse só mais uma decepção? Capítulo 20. A conta do passado. Era fim de tarde. João estava no escritório de casa, revisando os relatórios semanais da empresa. Mais uma semana de lucros altos. A marca Mari agora era usada em 5 países. Tudo sob controle. Até que chegaram alguns boletos na caixa de correio. Normal. Ele os levou até a mesa e começou a escanear com o celular para pagar. Mas parou subitamente no terceiro boleto. Buffet Vila Reale, R$ 48.700. Salão de festas Diamante, 31 mil. Agência de viagens, Lua de Mel, Paris, 26 mil. João franziu o senho. Que porcaria é essa? Murmurou. Pegou os boletos e conferiu o remetente. O endereço de cobrança estava em nome da irmã, Ana Clara. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Engoliu seco. Levantou-se da cadeira e deu uma volta pela sala. Não é possível. Depois de tudo, ela está tentando usar o meu nome, o meu CNPJ, para bancar o casamento? Marisa, que estava na cozinha, ouviu o tom de voz alterado e se aproximou. Aconteceu alguma coisa? João entregou os papéis. Ela leu, com olhos arregalados. Mas isso é coisa de quem confia demais que você ia pagar sem perceber. Ele riu com ironia. Eles acham que podem brincar comigo. Me ignoram a vida inteira. E agora me usam como se eu fosse um caixa eletrônico. Como se eu não tivesse memória. Pegou o celular e discou o número do contador. Preciso bloquear imediatamente qualquer emissão de boleto da empresa ou pessoal que não passe diretamente por mim. Urgente. Desligou. Olhou para Marisa. Respirou fundo. Sabe, Marisa, eu acho que essa história com a minha irmã, esse convite, nunca foi sobre perdão, foi sobre conveniência. Marisa se aproximou devagar, tocando o ombro dele. Mas agora você sabe, e pode se proteger. João assentiu, mas lá dentro, uma parte dele estava decepcionada. Mais uma vez. Ele queria perdoar, queria recomeçar. Mas parece que o passado insistia em provar que certas feridas não cicatrizam. Capítulo 21. Silêncios que dizem demais. João ficou em silêncio. Marisa ainda estava com os boletos na mão, olhando como se fosse algo comum. Por que você não paga? Vai, isso não vai fazer falta para você. Ela sorriu como se fosse só uma sugestão, mas o tom dizia mais. João sentou no sofá. Olhou para o nada. Era a segunda vez. A primeira foi quando ele rasgou o convite do casamento e ela insistiu que queria ir. Disse que queria conhecer a família dele. Achou estranho, mas deixou passar. Agora outra vez ela estava defendendo a irmã dele. E por quê? Marisa, disse ele com calma. Me diz uma coisa, claro. Por que você quer tanto que eu me aproxime da minha irmã? Ela riu, forçando leveza. João, é só porque eu acho que perdoar faz bem. Você carrega tanta mágoa. Achei que podia ser uma chance de aliviar um pouco disso. Ele a encarou. Os olhos dele eram firmes. Os dela desviaram. Por um segundo, e foi o suficiente. João era bom com olhares. Desde criança aprendeu a decifrar mentiras nos olhos de quem fingia se importar com ele. Você já conhecia minha irmã antes de me conhecer? Ele perguntou. Direto. Marisa travou. O quê? Responde. Ela hesitou. Não pessoalmente, só pelas redes. Eu sabia quem era. Sabia que você era o irmão que eles não falavam muito. Sua irmã comentou de você. Quando te conheci, já sabia quem era. João se levantou. Sentiu um arrepio. Então você se aproximou de mim, sabendo de tudo? Marisa tentou se explicar, agora com a voz mais aflita. João, escuta. No começo eu estava curiosa, sim. Queria entender quem era o irmão rico que virou lenda na cidade. Mas eu me apaixonei de verdade. Eu juro. Ele não respondeu. Foi até o quarto. Fechou a porta. O silêncio gritou. João deitou. O teto parecia girar. Mais uma vez usado. Mais uma vez enganado. Mesmo com milhões na conta, ainda era o mesmo menino usado de antes. Ainda cercado por pessoas que viam nele apenas um meio, nunca o fim. E pela primeira vez em muito tempo, ele se perguntou: e se Mariane nunca tivesse ido embora? Capítulo 22. Códigos e mentiras. João esperou o momento certo. Marisa saiu para tomar banho, deixou o celular na sala.
Ele não hesitou. Sabia que estava invadindo a privacidade de alguém, mas precisava saber. Ele já tinha sido enganado demais. Pegou o celular. Em menos de 2 minutos, com sua inteligência e anos de curiosidade em tecnologia, acessou o sistema de arquivos. Usou um aplicativo de backup oculto que leu as mensagens apagadas recentemente. E ali estava. Conversas com um número salvo como Ana Clara. Tá funcionando. Ele confia em mim. Já joguei a ideia dos boletos, agora é só ele pagar. Ele não quis ir ao casamento, mas tô tentando. Acho que consigo convencer ele a financiar tudo, irmã. João leu com os olhos arregalados. O sangue ferveu. Irmã. Confiar em mim. Convencer ele. Mais abaixo. Você prometeu que depois disso ele nunca mais apareceria. Quero minha parte do acordo, Ana. Ele sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A raiva tomou conta, mas não gritou. Fechou o celular, colocou exatamente no mesmo lugar. Respirou fundo. Quando Marisa saiu do banho, enrolada na toalha, sorriu ao vê-lo calmo no sofá. Amor, tudo bem? João respondeu sem hesitar. Claro, tudo ótimo. Ela sorriu. Ele também. Mas agora o jogo tinha mudado. João não era mais o menino que sofria calado. Era o homem que sabia exatamente como cortar os laços que o prendiam ao passado. E dessa vez, ele faria isso sem olhar para trás. Capítulo 23. O jogo silencioso. João encarou o próprio reflexo no espelho. Não sentia tristeza, não sentia raiva. Sentia clareza, como um jogador de xadrez que entende o movimento final antes mesmo da peça se mover. Marisa apareceu atrás dele, abraçando por trás. Você tá estranho hoje. Ele sorriu, gelado. Só pensando em umas coisas. Mas relaxa, já decidi. Decidi o quê? Vou pagar os boletos da minha irmã. Todos. Vou mandar hoje mesmo. Ela mal conseguiu esconder o brilho nos olhos. Que bom, amor. É isso aí. Às vezes a gente precisa ser maior que a dor. Maior que a dor. Ela nem sabia o quanto essa frase fazia sentido. João se afastou do abraço. Ah, e outra coisa. Eu tô numa fase de concentração total. Negócios, contratos, gente nova chegando. Então queria te pedir uma coisa. Claro. Fala. Nada de beijo, abraço, nada físico por enquanto. Quero manter minha mente limpa, foco absoluto. Espero que entenda. Marisa piscou, surpresa. Ué, tá bom. Se é só por isso... João sabia que ela não tinha gostado, mas fingiu não perceber. Voltou ao escritório. Abriu o computador. Pegou os boletos, simulou o pagamento, gerou comprovantes falsos com uma ferramenta simples que ele mesmo criou anos atrás. Tudo parecia legítimo. Salvou em PDF. Mandou para a irmã. Pronto, paguei tudo. Espero que tenha uma boa festa. Sabia que no dia da cerimônia, tudo estaria bloqueado. Buffet, salão, viagem. E ele estaria longe de camarote, observando a hipocrisia desmoronar. Mas isso não era o fim, era só o começo. Agora só faltava Marisa. E ela, ele não iria confrontar. Iria quebrar onde mais doía, no vazio. Capítulo 24. Sangue falso. João não conseguia tirar uma frase da cabeça. Quero minha parte. Do acordo, Ana. Tá funcionando. Ele confia em mim, irmã. Aquela palavra, irmã. Mas como? Marisa nunca disse ter nenhuma irmã. E se tinha, por que justamente com Ana, a meia-irmã que mais o ignorava a vida toda? João decidiu agir. Pegou os dados do celular de Marisa, extraiu o número de Ana Clara. Com uma ferramenta de consulta empresarial, rastreou os últimos cadastros que Ana havia feito com CPF, telefone e afins. Ali estava. Um cadastro em uma agência de eventos com Marisa Duarte como sócia registrada no mesmo CNPJ. Seu sangue gelou. Elas não eram só conhecidas, eram sócias. O sobrenome não batia, mas os interesses sim. Tudo encaixava. Filhas da... murmurou. Voltou mais a fundo. Descobriu que Ana havia encontrado Marisa durante um curso online de marketing para influenciadores. Marisa era uma garota bonita, com carisma. Ana, com raiva e desejo de vingança. Ali nasceu a ideia. Se ele se apaixonar por você, consigo trazer ele para nossa teia. Ana dizia em áudio. João não aguentou ouvir até o fim. Era um golpe, planejado, frio, detalhado. E aquela palavra irmã agora fazia todo sentido. Não de sangue, de crime. Irmãs de interesse, irmãs de podridão. João não explodiu. João não chorou. Ele apenas respirou e, pela primeira vez, sorriu com calma, porque agora ele tinha todas as peças e estava prestes a devolver o jogo. Capítulo 25. O dia em que tudo ruiu. Faltavam exatos 20 dias para o casamento. A irmã de João, Ana Clara, estava radiante. Já postava nas redes sociais as fotos dos convites, das provas do vestido, das reuniões com o buffet, tudo pago, tudo certo. Marisa, por outro lado, mantinha o teatro. Abraçava João toda noite, dizia estar feliz com a calmaria dele.
Ela não fazia ideia de que ele só estava esperando o momento certo para puxar o tapete. E o dia chegou. João mandou uma mensagem no grupo da família no WhatsApp, grupo que ele nunca respondia. Boa tarde. Só para avisar que os boletos do buffet, salão e viagem nunca foram pagos. Tudo o que vocês receberam foram comprovantes falsos. Parabéns pelo casamento e boa sorte explicando para o buffet porque ele vai estar fechado no dia da cerimônia. Silêncio. 3 minutos depois, a irmã ligou gritando. João, você tá maluco? Como assim? Isso é uma piada, né? Fala que é. Não é piada, Ana. Eu só devolvi para você o mesmo respeito que você sempre me deu. Nenhum. Mas o buffet, o vestido, a lua de mel. A imprensa vai estar lá, João. Problema seu. Eu avisei que não tinha família. Você quis me usar. Agora segura. E desligou. 5 minutos depois, Marisa entrou no escritório com os olhos vermelhos. João, por favor, eu não sabia que ia dar nisso. A Ana me disse que era só para te ajudar a se reconectar com a família. João se levantou da cadeira e encarou Marisa. Ajudar? Você me usou. Fingiu carinho, dormiu do meu lado, me chamou de amor, só para cumprir o plano de uma garota que me odiou desde criança. Eu me apaixonei de verdade, João. Eu juro. Você acha mesmo que eu cheguei até aqui sendo bobo? João, me perdoa. Eu não quero seu perdão. Eu quero distância. Ele apontou para a porta. Sai. Agora. Marisa hesitou, mas percebeu que não havia mais o João ingênuo ali. Saiu. João fechou a porta com calma. O silêncio foi como um prêmio. Pela primeira vez ele não estava quebrado. Ele quebrou o ciclo. Capítulo 26. A conta. Chegou. O telefone tocou no início da tarde. João quase não atendeu, mas viu o nome e, por curiosidade, deslizou o dedo na tela. Madrasta. João, meu filho, você precisa ajudar sua irmã. A gente está com muitas dívidas. O buffet entrou com processo. O salão também. A agência de viagem falou em BO. Vão colocar nosso nome no Serasa. A gente pode ser preso. João respirou fundo. Primeira coisa, eu não sou seu filho. Silêncio do outro lado. Segunda, quando foi que eu tive irmãos? Como assim, João? Você sempre teve a gente? Não, eu nunca tive. No meu aniversário de 7 anos, eu nem sabia que fazia aniversário. Enquanto vocês cortavam bolo com refrigerante e balão na sala, eu estava no quintal, ouvindo você dizer que nem roupa eu tinha. Mas a gente sempre cuidou de você. Cuidou? Eu fui o único que nunca foi convidado para nada. Nunca fui levado a um médico. Nunca ganhei uma roupa nova. Vocês me deixaram fora de tudo. Tudo. João, eu sei que erramos, mas a gente é família. Ele fechou os olhos por um segundo. O sangue ferveu, mas sua voz se manteve firme. Quando a senhora precisou me chamar de filho, foi porque agora sou útil, né? Milionário, empresário, famoso, mas quando eu era só um menino sem mãe, sem presente, sem cama, eu era o quê? Nada. Invisível. Do outro lado, a madrasta chorava. Mas João, dessa vez, não se comoveu. Eu vou fazer o que vocês sempre fizeram comigo. Nada. E desligou. Encostou o celular na mesa, olhou pela janela da mansão. O céu estava claro, mas ele sentia que a verdadeira libertação tinha começado agora. As correntes emocionais estavam sendo quebradas. E talvez em algum canto do mundo alguém estivesse pensando nele também. Capítulo 27. O susto no Instagram. A tarde estava tranquila. João estava sentado na varanda da sua mansão, tomando um café preto, olhando os e-mails antigos do início da empresa, por curiosidade. Foi quando viu aquele que nunca respondeu. Oi, João. Espero que ainda lembre de mim, Mariane. Na época ele ignorou. Achou que fosse mentira, uma brincadeira cruel. Mas agora, por algum motivo, algo nele apertou. Um incômodo silencioso. E se fosse mesmo ela, abriu o Instagram. Buscou mariane.morena. Perfil aberto. A mesma franja, os olhos de jabuticaba, o sorriso de quando não sabia alguma coisa era ela. Não havia dúvida. Mas então, o choque. Última postagem. Contando os dias, faltam 45. É casamento, sim. Mariane ia se casar. João sentiu um baque no peito, como se o coração tivesse caído 2 andares dentro do corpo. Ela ia se casar. Ficou encarando a tela por vários segundos. A legenda, as fotos, os comentários. Mariane com um rapaz alto bem apessoado, com cara de bom moço, sorrindo ao lado dela, abraçado, beijando sua testa. Ele não deve nem saber que ela já teve um anel de doce no dedo com valor de eternidade, pensou João. O celular tremeu em sua mão. O que eu faço agora? Ela tentou me procurar. Ela me achou primeiro, e eu não respondi. De repente, o silêncio da casa pareceu barulhento. O dinheiro, os carros, os contratos, nada preencheu aquele espaço vazio que só tinha um nome. Mariane. Ele se levantou devagar.
Talvez ainda não fosse tarde demais. Ou talvez já fosse. Mas ele precisava saber. Porque ninguém esquece o primeiro amor. Nem que venha embrulhado num anel de doce. Capítulo 28. À prova, João deslizou o dedo pela galeria de fotos do Instagram de Mariane, sem nem perceber o tempo passar. Estava ali apenas para matar a saudade, como quem olha para uma janela que dá para um mundo que não existe mais. Mas então, parou. Uma foto simples. Mariane sorria para a câmera, cabelos soltos, uma blusa azul clara e, na mão direita, o anel. O anel de plástico que ele colocara no dedo dela aos 9 anos, depois de achá-lo no chão e dizer: "Agora a gente é casado. Não tira do dedo." João arregalou os olhos. Aquilo não podia ser coincidência. Olhou a data da postagem, 1 ano atrás. O mesmo período em que ele recebera o tal e-mail que nunca teve coragem de abrir. E a legenda era quase um sussurro do passado. Algumas promessas nunca se apagam, mesmo as mais inocentes. Seu coração disparou. Foi mesmo ela, murmurou. Mariane não só lembrava, ela sentia. Talvez estivesse dando uma chance ao destino, e ele, com medo, fechou a porta. João se sentou na beirada do sofá. Passou as mãos no rosto, tentando digerir a avalanche de emoções. Ela tentou e eu ignorei. Agora ela vai se casar. Mas e se aquele casamento fosse um erro? E se ela estivesse esperando uma resposta que nunca veio? João se levantou, pegou o celular, abriu o e-mail antigo, o coração batendo como quando era menino, e a professora colocava Mariane para brincar com ele. E finalmente clicou em responder. Digitou: "Ainda tem aquele anel? Porque eu ainda tenho a promessa." E enviou. Capítulo 29. A voz do outro lado. O coração de João batia como se fosse explodir dentro do peito. Aquela foto com o anel, a legenda enigmática, o e-mail ignorado, tudo aquilo era mais do que coincidência. Era o destino chamando de volta, com um sussurro de esperança. Mas ele não queria mais viver de suposições. Precisava saber. Pegou o celular, procurou nos contatos antigos e lá estava. Mariane, número antigo. Pensou por um momento. Talvez não fosse mais dela. Talvez ela nem lembrasse dele. Ou talvez estivesse esperando essa ligação desde aquele dia. Respirou fundo. Apertou o botão de chamada, chamando. 1 toque, 2 toques, 3. Alô? Quem fala? Uma voz masculina atendeu do outro lado. João congelou. É o número da Mariane. Quem quer saber? Disse o homem agora num tom mais desconfiado. João ficou em silêncio por 2 segundos. Me chamo João. Queria falar com ela, só para esclarecer uma coisa. O homem deu uma risada curta e seca. João, hein? O famoso João. João arregalou os olhos. Como assim? Ela fala de você às vezes. Aliás, falava. Mas agora ela tá seguindo em frente, cara. É melhor você não procurar mais, ok? E desligou. João ficou ali com o celular na mão, paralisado. O famoso João. Ela falava de você. Aquelas frases não saíam da cabeça dele, então ela falava de mim? Mas por quê? E por que ele atendeu? A raiva tentou subir, o ciúme também, mas João respirou fundo. Eu não liguei para estragar nada, disse para si mesmo. Liguei para entender. Mas agora eu preciso saber mais. O silêncio da casa pareceu gritar de novo. Mas dessa vez ele não iria fugir. O João que foi abandonado não existe mais. Agora ele era o João que sabia o próprio valor e que não ia perder a chance da sua vida sem lutar por ela. Capítulo 30. Me ajude, meu amor. João já estava deitado, os olhos fechados, tentando forçar o sono. Mas o pensamento martelava. Por que aquele homem disse que Mariane falava dele? Será que aquele casamento era mesmo por amor? E aquela foto com o anel? Por que 1 ano atrás? O celular vibrou na cômoda. Meio sem vontade, ele virou de lado e olhou a tela. Número desconhecido. Uma única mensagem. Me ajude, meu amor. João se sentou na cama como se tivesse levado um choque. O coração disparou. Mariane. A mensagem tinha sido enviada há segundos. Sem emoji, sem assinatura, só isso. Mas aquelas 4 palavras pareciam gritar com tudo o que ele tentou esquecer. Me ajude, meu amor. Amor. Ela ainda chamava ele assim? Talvez fosse impulso. Talvez ela estivesse em perigo. Talvez ela nem tenha conseguido terminar a mensagem. João respondeu na hora. Onde você está? Aconteceu. Tô indo te buscar. Só me diz onde. A mensagem não foi visualizada. Ele ligou sem sucesso. Chamava 1, 2 vezes e caía na caixa postal. Droga, murmurou, levantando da cama. Andava de um lado para o outro, coração apertado, mente rodando possibilidades. E se estivesse sendo vigiada? E se aquele homem não fosse noivo, mas alguém que a mantinha presa? Algo não fazia sentido. Correu para o computador, digitou o nome dela,
Procurou em redes sociais, perfis de amigos, conhecidos, qualquer pista. Até que achou uma publicação de uma amiga de Mariane, com uma localização marcada num comentário. Saudades de você, Mari. Pena que você teve que ir morar tão longe. Espero que esteja melhor por aí em Serra do Norte. Serra do Norte. Pequena cidade a mais de 800 quilômetros dali. João pegou a mochila, jogou uma muda de roupa, carteira, celular, carregador, desceu para a garagem, ligou o carro e antes de sair olhou para o céu escuro. Seja o que for, eu vou descobrir. Ele não sabia o que encontraria. Só sabia que não podia ignorar aquele pedido de socorro. Não depois de tudo o que viveram. Não depois de uma promessa que nunca saiu do coração dela. Capítulo 31. O Código do Anel. João parou o carro em frente ao portão da mansão. A chuva começava a cair fina, como se o céu quisesse acompanhar a tempestade que se formava dentro dele. Ele segurava firme o volante, encarando o retrovisor como se buscasse uma resposta em seu próprio reflexo. E se eu estiver indo longe demais? E se ela estiver feliz? E se a dúvida corroía? Desligou o carro, desceu, voltou lentamente até a porta da casa. Quando estava prestes a girar a maçaneta, o celular vibrou de novo. Olhou sem esperança, pronto para ignorar. Mas congelou. A nova mensagem dizia: "Você pediu, eu não tirei do dedo." João sentiu o ar faltar. Aquilo era o código. Só eles dois sabiam. Só Mariane poderia ter escrito aquilo. Era sobre o anel de plástico. Aquela promessa de criança, feita no quintal de uma infância dura e esquecida por todos, menos por eles. Ela estava dizendo: "Ainda sou sua." A promessa continua. Mas o que o assustava mais era que ela não podia falar claramente. E isso só significava uma coisa: alguém estava controlando Mariane. A primeira mensagem, "Me ajude, meu amor", talvez tenha sido enviada às pressas. A segunda, uma forma silenciosa de confirmar. João olhou para o celular, o coração acelerado, as mãos suando. É ela. Ela me chamou. E agora eu sei que não é loucura. Virou-se de volta, correu para a garagem, entrou no carro como se o motor já estivesse ligado pela própria força do destino. Desta vez, ele não voltaria. Estava indo buscar Mariane. Não para atrapalhar casamento nenhum, mas para salvá-la. De seja lá o que estivesse por trás daquele silêncio forçado. Capítulo 32. A jornada começa. João subiu novamente até seu quarto. As malas ainda estavam jogadas no chão do corredor. O coração batia mais rápido a cada passo. Dessa vez não havia espaço para dúvidas. Pegou o celular, respirou fundo e fez a ligação. Preciso de 4 seguranças para uma viagem longa. Para hoje. Sim, para hoje ainda. Levo no meu carro e vocês em outro. Não posso explicar agora, mas é urgente. Me encontre no portão principal em 1 hora. Desligou. Vestiu uma jaqueta, separou documentos, algum dinheiro em espécie e colocou o celular no modo avião por alguns segundos, só para cortar qualquer chance de rastreamento ou interferência. Algo dentro dele dizia: isso não era apenas um reencontro, era um resgate. Quando desceu, os carros já estavam no pátio da mansão. 2 veículos pretos, discretos, com vidros escurecidos. Homens altos, discretos, treinados, homens que sabiam que, quando João pedia, era sério. Vamos rodar a noite inteira se for preciso, disse ele, abrindo a porta do próprio carro. E antes que perguntem, não é negócio, é pessoal. Um dos seguranças, um veterano chamado Davi, assentiu com firmeza. A gente está com você, João. João deu partida e os carros deixaram a mansão. As luzes da cidade foram ficando para trás, substituídas por paisagens escuras e silenciosas da estrada. Enquanto dirigia, pensava que tipo de situação faria Mariane pedir ajuda daquele jeito. Quem é o homem que atendeu o telefone dela? E por que ela usou o código? No banco do passageiro, o celular piscou. Uma nova mensagem de Mariane. Não venha direto, eles têm olhos por todo lado. João franziu o senho. Eles. Agora era oficial, ela estava sendo vigiada. E o que antes era apenas saudade, agora se tornava missão. Uma missão com nome e sobrenome. Mariane Almeida. Capítulo 33. Preparando o campo de batalha. O carro avançava pela estrada vazia, os faróis cortando a escuridão como espadas. João, sério, fixava o olhar no horizonte, mas a cabeça estava longe, no passado, no presente e no que viria. Mariane, a menina do anel de plástico, a única que enxergou ele quando o mundo o ignorava. Agora ela precisava dele. Ela nem sabe quem eu me tornei, pensou, apertando o volante. Ela ainda acha que eu sou aquele garoto desprezado. Virou-se para Davi, o segurança veterano que o acompanhava no banco do carona.
Davi, liga para a base. Quero mais homens prontos na cidade. Se preparem para tudo. Eu achei que fosse simples, mas não vai ser. Entendido, chefe. Quantos? O suficiente para montar um perímetro sem chamar atenção. Quero olhos em todos os cantos. E se puder, consiga alguém que consiga hackear celular e rastrear localização por mensagens. Discretamente. Davi digitou rapidamente no celular enquanto João continuava. E avisa que qualquer um que tocar nela, sem meu comando, vai se arrepender. O segurança apenas assentiu. Sabia que aquele tom não era de arrogância. Era de alguém que nunca teve ninguém, até Mariane. E agora estava disposto a enfrentar qualquer um para tê-la segura de novo. Enquanto isso, do outro lado, Mariane caminhava nervosa por um longo corredor. O vestido branco do ensaio do casamento arrastava no chão. O noivo, um homem frio, de fala mansa, mas olhar que escondia algo escuro, a observava de longe. Ela já não sorria, nem sonhava. Não estava ali por escolha. Segurava o celular escondido na barra do vestido. Tinha conseguido enviar a mensagem no momento em que ele havia saído para atender uma ligação. Mas agora, qualquer deslize, e ela poderia perder tudo. No fundo do seu coração, só havia um pensamento. Será que o João entendeu? Ela ainda usava um colar com um pingente dourado, mas escondido na parte de dentro havia algo, o anel de plástico. Nunca tirou. E agora, mais do que nunca, esperava que aquele símbolo de infância fosse a chave da sua liberdade. Capítulo 34. Silêncio. Antes da tempestade. João chegou à cidade na calada da noite. Tinha alugado um sobrado simples, discreto, afastado do centro, mas com uma vista perfeita da igreja onde o casamento seria realizado. A gente vai entrar no coração da cerimônia, disse em voz baixa para Davi, que já organizava o monitoramento com os outros homens. A cidade era pequena, pacata, um lugar onde todos se conheciam e onde uma cerimônia de casamento era o maior acontecimento do mês. As ruas estavam enfeitadas com fitas brancas e flores artificiais, e os sorrisos das pessoas mascaravam o que João sabia que estava por trás. Vão se sentir seguros demais, murmurou. É exatamente aí que eu entro. Ele estudava cada detalhe: a lista de convidados, o horário da cerimônia, a movimentação da equipe de som, os ensaios, a chegada do buffet. Mandou instalar câmeras em pontos estratégicos. Usou um nome falso para comprar uma fantasia de garçom e providenciou entradas alternativas na igreja. O noivo era um empresário conhecido por negócios duvidosos. Tinha 2 seguranças particulares e um irmão com passagem pela polícia. João sabia que não podia agir como um herói de cinema. Tinha que ser cirúrgico. O ataque não é agora, avisou aos seus homens. Vamos esperar o momento certo. Vai ser durante os votos, quando todos estiverem olhando para o altar. E quando ela me ver, ela vai saber que é a hora de agir. Ele parou diante do espelho. Não era mais o menino que vivia esquecido num canto da casa. Agora era um homem pronto para resgatar quem nunca o esqueceu. Quer um carro ligado, 2 no entorno. E Davi, se algo der errado, você tira ela dali, custe o que custar. Davi assentiu com um leve tremor. Sabia que não era apenas um plano, era uma missão de alma. Enquanto isso, Mariane. Ela olhava para o espelho no quarto da noiva, o vestido pendurado, os sapatos alinhados, mas por dentro ela estava em frangalhos. Eu mandei a mensagem certa. Ele vai entender, vai? A porta se abriu. Era o noivo. O homem sorriu e colocou a mão no rosto dela. Nervosa? Ela disfarçou. Um pouco. Vai dar tudo certo. E quando tudo isso acabar, vamos viajar. Só nós dois, sem passado. Ela gelou. Sabia que ele queria afastá-la de tudo. Que aquela viagem não era lua de mel, era exílio. Mas ela tinha fé em algo, ou melhor, em alguém. Faltavam 48 horas para o casamento. João preparava o último detalhe. O anel de plástico estava no bolso, e no coração a certeza. Ninguém casa com a minha mulher enquanto eu estiver vivo. Capítulo 35. O dia que o mundo parou. A igreja estava lotada. Os bancos decorados com flores brancas, o altar repleto de velas acesas, o coral entoando um canto suave. Era o casamento mais esperado da cidade. Mariane surgiu na porta como uma visão. O vestido justo ao corpo, véu longo, cabelos trançados com pérolas. Uma princesa. João, camuflado entre os convidados, respirava fundo. Seus seguranças estavam posicionados nas saídas, Davi no fundo com o carro ligado. Ele sentia o coração bater tão alto que mal ouvia os passos da marcha nupcial. Mas seus olhos estavam fixos nela. Mariane.
ainda mais linda do que nos sonhos. Dona Rosa, a mãe de Mariane, estava em prantos, mas não eram lágrimas de emoção. João percebeu na hora. Era desespero. Algo estava errado. Aquela não era uma cerimônia de alegria. O padre fez o gesto tradicional. Se alguém aqui tiver algo contra este casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Um silêncio. Um momento suspenso no ar. Até que uma voz ecoou firme e forte. Eu tenho. Todos se viraram. João caminhava pelo corredor com passos decididos. O noivo olhou confuso. Os padrinhos se entreolharam. Essa moça já é casada comigo, e eu posso provar. A tensão dominou o ambiente. Padre, ela está usando a aliança que dei a ela quando éramos crianças. Está no dedo dela desde então. Não é de ouro nem de prata, mas é verdadeira. E uma promessa verdadeira vale mais do que qualquer cerimônia. Mariane estava trêmula. As lágrimas escorriam silenciosamente. Ela levou a mão ao dedo. Todos olharam. Lá estava o anel de plástico, ainda ali, ainda intacto. O padre engasgou. Senhor, isso é sério. Mais sério que qualquer contrato. Ela e eu fizemos uma promessa. E quando ela não tirou o anel, ela manteve o nosso pacto. Esse casamento é nulo. E João encarou o noivo. Eu vim buscá-la, o noivo gritou. Isso é loucura. É um vagabundo querendo aparecer. Tira esse maluco daqui. Mas Dona Rosa se levantou com a força de uma mãe e gritou. Chega! Minha filha nunca quis esse casamento. Ela foi ameaçada. Todos ficaram em choque. Esse homem, ela apontou para o noivo, ameaçou minha filha. Disse que ia acabar com nossa família se ela não se casasse com ele. E ela aceitou para nos proteger. O noivo avançou, mas os seguranças de João foram mais rápidos. Imobilizaram ele no chão. Você não pode fazer isso! Gritou o noivo. Posso sim, respondeu João com calma. Porque eu não sou qualquer um. Eu sou o homem que ela ama. Mariane correu pelo altar e caiu nos braços dele. Eu esperei por você, João. Ele acariciou o rosto dela. E eu prometi que voltaria. E aqui estou. O padre, ainda em choque, apenas deu um passo para trás. Acho que isso encerra o casamento. A igreja explodiu em murmúrios, gritos, confusão. Mas João e Mariane não ouviam mais nada. Eles só tinham olhos um para o outro. Capítulo 36. A promessa que nunca morreu. O burburinho na igreja já havia se tornado distante. Os seguranças retiraram o noivo descontrolado. Convidados saíam em choque e alguns ficavam para ver até onde aquela história inacreditável iria. Mas ali, no centro de tudo, João e Mariane estavam num mundo à parte. Mariane segurava o rosto dele com as mãos trêmulas. Pensei que nunca mais te veria, sussurrou João, a voz embargada. Eu passei todos esses anos te procurando, eu juro por tudo. E por que não respondeu meu e-mail? Ela gritou com as lágrimas escorrendo descontroladamente. Por quê? Eu estava desesperada. Eu precisava de você, João. Você me prometeu. Sem conseguir conter a dor que guardara por anos, Mariane deu 2 tapas em seu rosto. Não por raiva, mas por tudo que ficou entalado no peito. Você me deixou aqui. Eu esperei como uma tola. Você prometeu que não me esqueceria. Você jurou. João ficou sem palavras. Os olhos dele transbordavam tristeza e arrependimento. Eu pensei que você tivesse me esquecido. Quando vi sua foto com outro rapaz, achei que tinha seguido em frente. Que aquele e-mail era uma brincadeira, alguém tentando me enganar como sempre fizeram. Eu fui covarde. Me perdoa. Mariane o olhou fundo, sua franja já colada na testa pelas lágrimas, seus olhos jabuticaba ainda mais intensos com a dor e a saudade. Você acha que depois de tudo eu ia tirar isso do meu dedo por qualquer um? Ela levantou a mão, mostrando o anel de plástico gasto pelo tempo, mais firme. Você era tudo o que eu tinha. Quando minha mãe me deixou aqui, eu só aguentei porque um dia você viria me buscar. João desabou. Caiu de joelhos na frente dela, envergonhado, esmagado por sua culpa. Me desculpa. Me desculpa por ter demorado, por ter duvidado. Eu juro por tudo, Mariane. Nunca mais vou me afastar de você. Nunca mais vou errar com você. Ela se ajoelhou junto a ele, o abraçou forte, colando seus rostos molhados de lágrimas. Eu te amo, João. Mesmo sem saber o que era amor, eu sempre te amei. Eu também, Mari. Você sempre foi a única coisa real na minha vida. Os dois se abraçaram ali mesmo, no chão da igreja, cercados de restos de flores, olhares espantados e suspiros contidos. O amor deles, interrompido pelo tempo, pela vida, pelas dores, finalmente se reencontrava, como se o mundo tivesse esperado só por esse momento. Capítulo 37. Promessas. São promessas. A igreja, agora quase vazia, estava mergulhada num silêncio constrangido.
O som do choro de Mariane e a respiração pesada de João eram tudo o que se ouvia. Ainda ajoelhados, ela olhou dentro dos olhos dele e, com a voz embargada, mas firme, soltou: Eu quase me casei à força por sua causa. João, surpreso, franziu o rosto. Minha mãe dizia que você já estava casado, que nunca responderia, que tinha virado alguém importante e me esquecido. João apertou os punhos no chão, a dor do passado esmagando seu peito. Mari, eu nunca estive com ninguém de verdade. Nem com toda a riqueza do mundo, alguém conseguiu ocupar o seu lugar. Eu só estava perdido sem você. Pois eu não estava perdida. Eu tinha fé. Mariane enxugou os olhos com as costas da mão. Eu acreditei. Acreditei que um dia você viria. Mas você demorou, seu bobo. Ela deu um tapinha no ombro dele, quase como uma criança repreendendo um amigo de infância. Promessa é promessa, João. E você me prometeu. João sorriu, ainda com lágrimas nos olhos, e pegou a mão dela com todo o cuidado do mundo. Eu vim, Mari. Mesmo com tudo dizendo que você já tinha me esquecido. Eu vim, porque no fundo eu ainda sentia o anel no seu dedo. Ela o olhou com o brilho de anos guardados. Você demorou, mas veio. João se levantou devagar e a puxou com delicadeza para que ficasse de pé também. Encarou todos ali com firmeza, como quem finalmente sabia onde estava seu lugar. Essa mulher nunca foi de ninguém. Sempre foi minha. Desde aquele dia no parquinho da escola com um anel de plástico e um coração inteiro. Mariane sorriu entre as lágrimas. O noivo expulso já tinha sido contido pelos seguranças. E Dona Rosa, a mulher que tentara separá-los, estava calada, sentada no último banco da igreja, sem coragem de levantar os olhos. João passou o braço em volta da cintura de Mariane. Vamos embora. Não devemos mais nada a ninguém. Temos uma vida inteira para viver e promessas para cumprir. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Você vai ter que me explicar tudo. Cada segundo que não me escreveu, cada lágrima que chorei. Mas sim, vamos. E juntos, de mãos dadas, deixaram a igreja. Não como fugitivos, mas como quem finalmente voltava para casa. Capítulo 38. O beijo da promessa. No topo das escadarias da igreja, com o céu começando a mudar de cor no entardecer, João segurou o rosto de Mariane com as duas mãos. Ela olhava para ele como se estivesse sonhando acordada. Os olhos ainda marejados de lágrimas, mas agora de alívio, de reencontro, de certeza. Eu esperei tanto por esse momento, Mari, disse ele com a voz baixa, quase em reverência. Ela sorriu com os olhos brilhando e respondeu num sussurro. E eu esperei por você. Sempre por você. E então, sem mais uma palavra, ele se inclinou. O mundo pareceu parar por um instante. Não havia mais igreja, convidados, passado ou futuro. Apenas os dois, duas almas que atravessaram a infância, a dor, a ausência, a saudade, para finalmente se encontrarem ali. João a beijou. Não foi um beijo apressado, nem incerto. Foi o beijo mais esperado de suas vidas. O beijo selado com anos de promessas silenciosas. Com a lembrança do anel de plástico no dedo miúdo de uma criança que acreditava no amor. Os seguranças se entreolharam com respeito e sorriso. Algumas pessoas que ainda estavam por ali aplaudiram baixinho, emocionadas. Até mesmo Dona Rosa, de longe, deixou uma lágrima escorrer no rosto. Talvez pelo arrependimento. Ou apenas pelo reconhecimento de um amor verdadeiro. Mariana encostou a testa na de João depois do beijo, respirando fundo. Agora somos casados de verdade, bobo. Ele riu, com os olhos fechados. Sempre fomos, meu amor. Só o mundo é que não sabia. E assim, com as mãos entrelaçadas, desceram juntos as escadas da igreja, prontos para recomeçar, com a certeza de que, apesar de tudo, o destino nunca os havia esquecido. Capítulo 39. Uma mentira que sempre foi verdade. Mariane ainda segurava firme a mão de João, quando ele parou no meio da praça em frente à igreja, olhou bem nos olhos dela e, com aquele sorriso que misturava ironia, alívio e ternura, disse: Espere. Então você está me dizendo que nosso casamento era uma mentira esse tempo todo? Ela arregalou os olhos, surpresa pela pergunta. Depois percebeu o tom dele e riu. Aquele riso que ele conhecia desde os 6 anos, quando ela caía na gargalhada sem saber se explicava ou deixava que ele entendesse por conta própria. Uma mentira? Acha que aquele anel de plástico não tinha valor? Você mesmo disse que a gente era casado e que eu não podia tirar do dedo. João deu uma risada baixa, passando a mão pelos cabelos, enquanto olhava para ela como se fosse a primeira vez que via o amor. Eu era só um moleque, Mari. Nem sabia o que era casamento. Mas mesmo assim, eu nunca esqueci. Ela cruzou os braços, desafiadora.
Pois eu levei a sério, viu? Esperei você esse tempo todo. Cada aniversário, cada virada de ano, cada mensagem não respondida. Você estava em todos os meus pensamentos. Então, se foi uma mentira, foi a mentira mais verdadeira que eu já vivi. João se aproximou mais uma vez. Estavam tão perto que sentiam a respiração um do outro. Então vamos fazer o seguinte: vamos transformar essa mentira em algo oficial. Sem plástico, sem fuga, sem distância. Dessa vez, com tudo que temos direito. Inclusive o buffet? Ela provocou com um brilho nos olhos. Inclusive o buffet. Ele respondeu, e os dois caíram na risada. Ali no meio da praça, sem padre, sem convidados, sem alianças de ouro, João e Mariane sabiam que finalmente tinham se encontrado por inteiro. Os fantasmas do passado começavam a sumir e o que restava era a vontade de viver o agora. Mas olha, João, ela disse, séria de repente. Se você me deixar de novo, eu vou atrás de você com aquele anel de plástico e enfio no seu dedo à força. Ele sorriu, olhando para o céu como se agradecesse a vida por aquele momento. Combinado. Mas dessa vez eu nunca mais vou embora. E assim, entre brincadeiras e juras sinceras, selaram ali o começo de um novo capítulo. Não só da história deles, mas da vida que, enfim, começava a ser escrita a dois. Capítulo 40. O perdão mais doce. João e Mariane estavam sentados no banco da pracinha ao lado da igreja, de mãos dadas, rindo, como se todo o peso dos anos tivesse desaparecido. O vento soprava leve e o som das crianças brincando ao fundo dava a sensação de que o mundo finalmente estava em paz para os dois. Foi quando uma voz conhecida se aproximou. Um pouco tremida, um pouco emocionada. João, disse Dona Rosa, a mãe de Mariane, com os olhos marejados. João se levantou devagar. Ficaram frente a frente. Por um instante, o silêncio reinou. Ele a olhou nos olhos. Aqueles mesmos olhos que um dia o acolheram na sala de aula, mesmo sem saber da dor que ele carregava. É, Dona Rosa, disse com um meio sorriso. Tudo isso começou porque a senhora decidiu se mudar para outra cidade. Ela baixou a cabeça, envergonhada, prestes a pedir desculpas. Mas antes que dissesse qualquer coisa, João continuou. Mas eu te perdoo. E sorriu. Sabe por quê? Porque no fundo a senhora foi a única pessoa que me deixou brincar com sua filha quando ninguém mais me via. Todo mundo fingia que eu nem existia, mas a senhora me enxergou. E agora? Agora eu e ela somos casados. Dona Rosa levou a mão à boca, as lágrimas escorrendo. Mariane também chorava, emocionada. João, eu nunca pensei que aquela amizade de infância fosse crescer tanto, ela disse entre soluços. Nem eu. Mas cresceu. Porque a senhora plantou isso, lá atrás, sem saber. E agora eu prometo, vou cuidar da sua filha como o bem mais precioso da minha vida. Dona Rosa o abraçou forte. Foi o abraço que ele esperou por toda a infância. O abraço de alguém que, mesmo sem laços de sangue, representava tudo o que ele nunca teve: cuidado, respeito e amor de verdade. Naquele dia, mais do que o casamento de dois jovens, era celebrado o reencontro com o passado, o fechamento de feridas antigas e o início de uma nova história. Não só para João e Mariane, mas para todos que um dia se esqueceram de olhar para um menino sozinho e que agora era um homem forte, capaz de amar e perdoar. Fim. Uma história de dor, superação, amor verdadeiro e reencontro. João, o menino que vivia sozinho, que todos ignoraram, venceu. Não apenas no dinheiro, mas na alma, no amor, na promessa que resistiu ao tempo. E Mariane, a menina que nunca esqueceu, mostrou que o que é real, nem o tempo paga.